Chico amado. Vamos ver algumas questões aqui, algumas já antigas, né? Uma primeira aqui. Você é contra, Caio, ou a favor da acupuntura? Eu sou a favor, eu uso. Isso é legal pra caramba. Uma ciência milenar, Uhum. limpa. O problema de crentes são as agulhas. O problema de crente é a agulha. São as Aí, setas. são as setas inflamadas do maligno. Aí eles não fazem e deixam de receber o benefício de uma ciência precisa, Uhum. extremamente científica mesmo, cada vez mais científica. Quanto mais a ignorância ocidental, científica ocidental vai diminuindo, Uhum. mais se vai vendo que a ciência milenar chinesa da acupuntura é absolutamente científica e pertinente, não mais do que isso. Mais do que isso, a neurociência hoje faz meia-culpa toda hora em relação a ter desconsiderado o que essa ciência milenar Uhum. há tanto tempo dizia sobre todos esses vértices, pontos nervosos de encontro, vértices de correspondência. Porque a coisa mais lógica que tem, se a gente é algo tão integrado, se nós somos um organismo, e se ele se conecta através de um processo de comunicação, de uma capilaridade para nossa percepção quase infinita de variáveis relacionadas ao nosso sistema nervoso, as informações todas, a descoberta factual há 60 anos atrás de que nós de fato éramos capazes de somatizar, mais de 60, 70 anos atrás, somatizar situações psíquicas que poderiam se transformar em doenças físicas, em corpo, em carne, em soma. E, ora, se eu sou capaz de, pela psique, somatizar problemas no meu corpo, e a ciência ocidental admite isso, admite que pode viajar da psique para o corpo, porque não pode admitir que possa viajar do corpo para a psique? Uhum. Porque não pode admitir que o próprio corpo tenha praças de encontros nervosos que distribuam informações que afetem positivamente, se positivamente estimuladas, os órgãos de choque ou as áreas que se pretenda E esse é o princípio tratar. assim, ativo da acupuntura? É a correspondência, Ah, tá. é o mapeamento do corpo Sim. e ver todos os pontos de correspondência. Então Mas ela você identifica por ali a doença ou ela faz a identificação anterior e o tratamento? tanto diagnostica, dependendo do acupunturista, Uhum. porque existe acupuntura, mas existem acupunturistas, né? Uhum. É uma ciência que a ciência em si não é praticada sem uma profunda expertise por parte do praticante, do acupunturista. Então existem... A acupuntura é uma ciência, o acupunturista que é o artista, né? Uhum. Então, dependendo da consciência do acupunturista, da intuição dele, do conhecimento que ele tenha desses mapas neurais, desses pontos de distribuição de informação, é uma ciência extraordinariamente útil. E não é apenas para as bordas dos Não problemas. só uma alternativa, né? Como você Não, diz, alternativa. é uma ciência para ser utilizada com tempo. Ela até atende emergências. Eu, por exemplo, já fui tirado pela acupuntura de algumas coisas que a ciência convencional não estava resolvendo há meses. Eu vim dos Estados Unidos no dia 1º de novembro de 99, que foi o dia que a minha netinha Helena nasceu. Cheguei minutos antes dela nascer, com uma dor nesse ombro aqui. Eu tinha feito mudança de 3 ou 4
residências lá na Flórida, desmontando casa do meu filho Ciro, do meu filho Davi, depois minha casa, uma outra que estava lá alugada, enfim, reunindo aquilo tudo para botar num navio e a família toda retornando, eu sem querer voltar, e os meninos vieram antes, acabou que eu fiquei para trás, e alguma coisa aconteceu, acho que foi mais do que o jeito. Era o meu estado emocional e a minha fragilidade à época eram tão grandes que o jeito se transformou numa outra coisa. E ficou uma dor, meu amigo, que era um voodoo de alfinete, assim, de agulha desse tamanho enfiada aqui, que eu não podia me mexer nem para um lado nem para o outro. Se você chegasse e me dissesse, oi, Caio, me desse um tapinha aqui, que eu ia. Enfim, eu estava aleijado. 2, 3 meses. E aquela dor que parece que é no osso, funda, que você não fica livre dela nunca. E não tem analgésico que passe o negócio. E eu sofrendo, até que um dia um amigo chegou e falou, olha, lembra do fulano e tal? Ele é um acupunturista da pesada, está morando fora daqui, mas é aqui perto, quer que eu chame ele aqui? Aí eu falei, quero. Ele foi lá, meu amigo, e me enfiou umas agulhas. Eu dormi instantaneamente. Para ele me acordar foi um trabalho, porque eu sentava na cama e não deixa eu ficar aqui, Serginho, no sono. A coisa é quando pega no nervo, no lugar certo, né? E acabou a dor. Eu levantei sem dor, nunca mais tive. E aí eu comecei a recorrer de vez em quando para certas coisas, comecei a levar pessoas, descobrindo os bons acupunturistas. Nosso amigo Edivaldo, que deve estar nos vendo agora, tem uma história linda para contar sobre o filhinho dele, o Douglas. Teve meningite, do tipo mais poderoso, ele bebezinho, desenganado, já perdendo pedaços do corpo, das extremidades, dos dedos, de tudo, com um diagnóstico de lesões irreversíveis no cérebro e morrendo praticamente. E ele recorreu a um senhor que é amigo da família dele desde então, já era antes e ficou muito mais, lá no Leblon, que é um ótimo acupunturista. E esse senhor foi de uma dedicação extraordinária, não só com o Douglas, e o Douglas contra todos os prognósticos médicos do hospital, eu assisti alguns deles, né, no dia que eu estive lá acompanhando e orando com o Douglas, eu vi, era na fase final, eles estavam esperando que o Douglas morresse a qualquer momento. Então eu fui lá orar com ele e esse senhor já estava envolvido no processo e não desistiu. E continuou, e o Douglas está aí com 19 anos já quase, né? E um menino feliz a dessa. E a família toda do Edivaldo se trata na acupuntura prioritariamente, né? Como, por exemplo, eu perdi o grilo com essas coisas, graças a Deus, porque o meu pastor era o reverendo Antônio Elias, quando eu era garoto. E a dona Maria José e o reverendo Antônio Elias sempre foram as figuras mais desencanadas que eu conheci naquele meio evangélico, de diabos maiores do que Deus. Né? Tudo era diabo. E eles nunca deram a mínima. Então era homeopatia, acupuntura, era tudo assim alternativo. Quando veio a coisa da comida macrobiótica, era macrobiótico direto, integral, até hoje. Nunca quiseram saber dessa história. Eu vi o Theo, filho mais novo deles, que sofria de umas alergias horrorosas, e a ciência convencional, alopática, não conseguia resolver, foi curado na homeopatia.
E a minha mulher, a Adriana, hérnia de disco, tem problemas sérios na coluna, sérios mesmo. Quando eu a conheci, ela já estava operada. Hoje em dia eu não a deixaria ter sido operada. Foi uma barbeiragem que gerou mais sequelas do que soluções. Nos dias de hoje eles só operam hérnia de disco em último caso, do contrário não se faz mais esse tipo de coisa, nem daquele modo. Enfim, foi desastroso, deixou sequelas terríveis, tirou sensibilidades da perna dela por inteiro e, enfim, deixou-a mancando muito tempo, muitas dores. Aí eu chamei esse mesmo amigo, acupunturista, eu pagava para ele vir da cidade dele, fazer aquelas sessões de 2, 3 horas com ela. Nós fizemos um mês, 1, 2 vezes na semana. E ela curte os benefícios disso até hoje. Foi feito há 10 anos atrás, quando eu a conheci. A melhoria foi significativa, as ressensibilizações foram adquiridas, de modo que a aplicação da acupuntura é muito ampla, mas existem determinadas áreas nas quais ela é extraordinária, se você tiver um profissional bom. E essa coisa da agulhinha, da cultura japonesa, tudo isso é papo furado de evangélico, porque não tem nada mais imacumbado do que as raízes da medicina ocidental, que são gregas, o templo de Esculápio. Mas o pessoal não vê a origem, né? Não vê a origem. Aí, se for pensar por aí, meu amigo, a gente tá lascado, né? Não houve medicina desenvolvida na cultura judaico-cristã. O cara não tomaria hoje nenhum antibiótico. Houve a posteriori. As primeiras experiências do uso de antibióticos e tudo mais, né? Houve a posteriori. Mas o que o judaísmo original gerou de medicina? Gerou de dieta. Mas não de medicina. O cristianismo era tão redentorista, estabeleceu um gap, uma dicotomia, uma separação entre natureza de um lado e graça do outro, que praticamente qualquer coisa que viesse de Deus tinha que ser miraculosa, porque a natureza não era um milagre. Então a natureza praticamente competia com Deus na cabeça do cristianismo. Então, por isso, por causa dessa dicotomia, o cristianismo primitivo, que já é uma corrupção do caminho do discípulo, do caminho do evangelho, não desenvolveu, no entanto, uma ciência, porque ele era anticientífico, porque ciência era coisa da natureza, e a natureza em divórcio, estava em divórcio da graça. Então, você vê culturas desenvolvendo ciências, justamente essas em que natureza e graça são uma coisa só, onde não há dicotomia, que o Deus ou os deuses são associados dos processos naturais de cura. Mas onde há dicotomia, ou é Eliseu que faz o milagre ou não é o doutor. Ou é Elias que faz o milagre ou não é o médico. Esse enfim, é o mal mesmo. Né? De modo que na cultura hebraica, os médicos não estão presentes, nem são louvados. E na cultura cristã, menos ainda. A Igreja Católica trabalhou contra essa evolução, até que veio a ser atropelada por ela, mas não houve nenhum consentimento católico com qualquer avanço da ciência na Terra. E hoje em dia ela apenas se tornou uma igreja tolerante com a irrecusabilidade do avanço, de certo avanço. Mas de determinados avanços ela continua a pior inimiga deles até hoje, e continuará sempre sendo. E no meio cristão, evangélico, pentecostal, aí, meu querido, tudo é bruxaria. Se tiver agulhinha, é voodoo.
O cara não quer saber se o ponto corresponde a algo, não. A agulha no meu corpo é voodoo. É os dados inflamados. Ele só aceita que a injeção não é voodoo porque a cabeça dele está condicionada para pensar que aquilo ali é o médico, que o médico se veste de branco, mas não é espírita, não gosta de sobrenatural, porque o médico é um ateu. Do ponto de vista do crente, ele se sente seguro para levar uma agulhada, porque ateu não faz voodoo. Verdade, porque tem esse plano de fundo mesmo, né? Porque se o médico se vestir de branco e for um médico espírita kardecista, nem injeção desse médico ele quer levar com medo de que seja voodoo. Então, injeção boa é injeção ateia para crente, porque se o cara tiver qualquer pressuposto filosófico confessado, qualquer agulha vira voodoo. Você ele entrar no consultório e ver uma imagem, aí ele já diz, não tem colar daquele de macumba ali, não, já não sou daqui. Se fosse muito culto, não teria essa imagem dessa Nossa Senhora. Aí, meu Deus, se a gente for pensar assim, eu não recorro a nenhuma ajuda de crente, porque o estereótipo de crente, para mim, não encontra competidor em concurso de burrice no planeta. Né? Aliás, eu estou sendo muito rigoroso. Eu acho que pau a pau com o islamismo eles ficam, eu não sei quem ganha no campeonato de estupidez. Mas se tivesse o Nobel da anti-razão, teria que ir para um desses dois. Essa é uma briga feia. Para ver quem é que levaria. Às vezes a pessoa pergunta, o que você acha da yoga? É uma coisa que você usaria, recomendaria usar? Meu amigo, eu acho que tem tudo a ver. Por que você não pode pensar com relação ao equilíbrio do teu corpo, da tua mente, do teu coração? O que você acha da fisioterapia? Alguém te pergunta isso? Não. Alguém já veio, pastor? Já é aquela coisa que falou, fisioterapia é pecado? Porque vem de um médico, já é um cara... Agora a yoga é muito melhor, mais complexa, mais milenar. Além de que vai mexer com o teu corpo, juntas, ligamentos, vai mexer sobretudo com a sua respiração, vai ajudar que pela respiração você desenvolva mecanismos de oxigenação próprios, vai estimular todo o processo de revitalização neural, vai mexer com áreas as mais diversas, vai eventualmente ajudar você a compreender o significado enorme da respiração, na recuperação da calma, que é uma coisa que nós ocidentais não damos a mínima. A gente não presta atenção na respiração. A gente está conversando aqui há meia hora. Você alguma vez pensou na sua respiração durante esse período? A gente nem se atenta. Se você fosse um indiano, você tinha pensado várias vezes. Uma vez eu vi um guru indiano na televisão, acho que foi na década de 70 ainda, alguém perguntando lá sobre solução de problemas. E ele falou, olha, metade dos problemas que as pessoas me apresentam são solucionáveis pela respiração. Aí riu a beça da resposta, porque a repórter ficou achando ele meio idiotado, e ele certamente estava achando a repórter idiota de estar achando ele tão idiotado. Aí ele disse, olha, eu não quero nem falar do bem em outras áreas, não sei o que, eu só queria saber o seguinte. Se você já fez a experiência de ouvir uma ofensa que a tenha perturbado imensamente e ter dado a essa ofensa a chance de receber 100 respirações antes de você tomar uma decisão, você já fez isso? E ela disse não. Aí disse, então não vou nem lhe falar dos bens orgânicos, em outras áreas e tudo, eu só vou falar do bem comportamental no adiamento de loucuras. Se você usar a respiração para dizer, eu só vou tomar essa decisão depois de eu respirar tantas vezes, dificilmente você vai conseguir, na 100ª respiração, tomar a mesma decisão que você tomaria na primeira. Realmente é um processo. E o mundo inteiro, às vezes, é salvo.
entre 99 respiradas. É mesmo. Se o pessoal da ONU respirasse um pouco mais, se os presidentes respirassem um pouco mais. E olha, respiração é uma coisa extraordinária. É um detalhe que a gente nunca se para se perceber. Só nisso, o indivíduo iracundo mesmo, que tem uma filosofia de ódio no coração, é que consegue resistir impoluto a umas 100 respiradas conscientes e meditadas sobre a decisão que ele vai tomar, se ela for fruto de um rompante. Se você me provocasse aqui agora e eu fosse dar a primeira reação, pá! Eu sei que eu me arrependeria dela 100 respiradas depois. Eu poderia, no mínimo, me arrepender do modo. Se eu não me arrependesse do conteúdo do que eu tivesse dito, se eu não tivesse reparos a fazer ao dito, eu certamente teria reparos a fazer ao modo, à mídia de dizer, do dizer. E como eu frequentemente observo em mim, às vezes uma coisa sai de supetão e eu pá! E o meu coração fica uneasy, fica aquela inquietação. Aí eu repasso. Eu não tenho reparos, é isso mesmo, eu falei a verdade, falei isso e tal, minha intenção é boa. Mas por que eu estou inquieto? Eu estou inquieto com a mídia, é com o meio, é com a energia, foi com o modo, foi com o supetão. Então, se você para e ouve aquilo, diz, me dá um tempo, e não é só para ficar pensando. Às vezes o que menos ajuda ao pensamento é o pensamento. Certas coisas que são já princípios estão estabelecidas na gente como uma consciência com a qual você não tem muito negócio a fazer nem com você mesmo, né? O que você tem é que negociar com o modo. Porque o sábio tem o tempo e tem o modo. E é nessa hora que a respiração tem um papel de santo lugar. Ela não é o santo dos santos, mas ela é um sacerdote que mora no santo lugar. Se você respirar, amigo, iniciar um processo, você vai vendo como o que era ira ou irritação não resiste à oxigenação. Não resiste, o cérebro vai ganhando outros contornos. Literalmente entra uma brisa no pensamento. As coisas começam a se refrescar, menos que o cara seja um psicopata. Hoje a gente sabe que para cada um indivíduo, 2, 3, tem alguma forma de psicopatia bem latente, que não vai gerar um serial killer, mas é um ser desafetuado. Pode ser um psicopata, ele não tem respiração de jeito, ou pode ser um iracundo convicto, um sujeito de um mau humor perverso, disposto àquele mal, aí já está definido. É crônico, né? É crônico, é ideológico para ele. Agora, se for uma pessoa que seja gente, que não tem esse prazer em nenhum tipo de determinação perversa, não resiste a 100 respiradas. Pode não mudar o princípio, mas que vai mudar o modo, vai. O que talvez adie a hora, adie. O que talvez até deixe de fazer, provavelmente. E diga, não, eu vou orar a esse respeito, eu vou dar tempo ao tempo. Então, a yoga, por todos os bens que ela faz ao corpo, em todas as áreas, por todo o bem que ela faz à oxigenação cerebral, e por todo o exercício que ela propõe de meditação centrada na respiração, ela já traz uma ajuda aos tempos da sabedoria e ao desarmamento orgânico das nossas próprias bombas emocionais, extraordinário. Melhor do que calmante. Você acha que por conta desse... A gente já falou aqui algumas vezes que para os meus e para quem me perguntasse em particular,
Quem trabalhou comigo na 20 anos a fio, todo mundo sabe. Como era o primeiro a dizer, procura um acupunturista, vai lá, meu irmão. Já procurou homeopatia? Quando a ortomolecular começou a surgir, eu fui vendo que ela tinha benefícios legais, você já foi? Psiquiatra sempre foi meu amigo, psicólogo nunca trabalhou contra mim, psicanálise nunca foi contra o evangelho, eu posso usá-la bem ou mal, depende de como eu queira. Todas as ciências estão aí para servir, não existe inimizade entre Deus e nenhuma delas, só entre o cristianismo e elas. Deus é absoluto, elas são um processo relativo de conhecimento humano. Por isso, enquanto qualquer ciência se desenvolve, ela comete muitos erros. Por isso, ela não deve ser absolutizada e nem descartada, ela deve ser examinada pelo paciente com o mesmo olhar científico do cientista. Ele não deve ser nem crente na ciência, nem descrente dela, ele deve conhecê-la. É por isso que é ciência, é um processo de conhecimento. E toda vez que alguém vir alguma coisa maravilhosa ser descoberta, ajoelhe-se e dê glória a Deus, porque foi inventada pelo Senhor, foi iluminada por Ele para que se transformasse numa descoberta humana. Qualquer descoberta humana tem dois lados, porque é fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então haverá um lado positivo e haverá um lado negativo, haverá bondade e maldade, haverá cura e haverá veneno. Haverá possibilidade de melhorar o mundo com aquilo e haverá a possibilidade de se destruir o mundo com aquilo, como qualquer outro saber humano. Mas a criação daquilo é divina, o acesso àquela descoberta foi uma luz de Deus. Do contrário, não se chegaria ali. O que se fará com aquilo é responsabilidade humana. Aí é que tem a ver comigo, é com o uso. Mas os cristãos, não entendendo isso, reduzem seu mundo a quase nada. Eu, por exemplo, sinto grandes alegrias espirituais estudando, vendo, lendo as últimas descobertas da física, especialmente nos últimos 15 anos. Tenho me deleitado mais espiritualmente na física como ciência e na física quântica como uma dimensão dela, do que em todos os livros de teologia juntos. Porque me abre verdadeiros portais de percepção da natureza do universo, da natureza das coisas, da natureza das energias, das existências, das camadas, das percepções. Então, para mim, isso é só um garçom da revelação. Que chega servindo a revelação. E qualquer uma outra dessas ciências, eu estou aberto para todas elas. Há coisas que eu olho e digo, não, isso aqui ainda é furada. Mas o princípio é interessante, deixa eu guardá-lo no coração. Aí, às vezes, o princípio se confirma aplicado num outro nível. Em relação ao que se supôs originalmente que fosse a contribuição, nem sempre é. Quase sempre é um desdobramento daquilo que ganha a sua grande validade e significação. Mas se você vai guardando e acompanhando, se conecta tudo. A revelação, se o seu olhar está iluminado pelo Espírito do Evangelho, e se você conhece a Deus mesmo, e se você sabe que tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável, ao contrário, todas as coisas são puras para os puros. E se você sabe que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, então você deixa de ter medo de qualquer saber, de qualquer conhecimento, informação, ciência, iluminação, descoberta. Você se torna mais aberto do que a ciência, mais aberto do que o cientista. Eu escrevi sobre isso há uns 2 meses atrás ali no site. Eu encontro cientistas por aí, sinceramente, eu não encontrei nenhum mais aberto do que eu como homem de fé. Porque eu, como homem de fé,
estou tão ancorado na realidade de Deus que eu não tenho medo de olhar para nenhuma hipótese. Nenhuma hipótese. De ver a ciência também como um canal, né, de revelação, de abertura. Eles têm tudo que se correlaciona a Deus. É mito, é dogma, eles não querem relacionar a esse elemento de singularidade absoluta. Eles têm medo de mencionar isso com qualquer afeto. Eles, pelos dogmas da própria ciência que eles defendam, ou da linha científica que eles adotem, eles já têm um monte de dogmas que impedem a leitura. Eles já têm muito condicionamentos epistemológicos naquele processo de conhecimento. Você vê, Einstein é o maior exemplo disso. As duas principais teorias dele da relatividade mudaram o mundo, né? Reconstruíram o universo, deixaram Newton ainda vivo como tendo o seu valor em relação a 70% do que se diz sobre o macrocosmos. Mas as nuances do macrocosmos de Newton foram todas desconstruídas por Einstein. Só que as implicações das descobertas de Einstein recaíam em muitos outros mundos e dimensões, incluindo o mundo subatômico. Que o cara teve a genialidade de, antes de se identificar e de se isolar um átomo, pela física ele calculou as dimensões do negócio. Você vê que o cara era um ponto fora de toda a curva, né? Agora, ele não conseguiu aceitar as implicações da descoberta dele quando elas incidiram no mundo subatômico, no mundo quântico, porque ele queria que o universo fosse eterno e infinito. E o mundo subatômico mostrava que o universo tinha sido criado, era finito, portanto não era eterno. Então, em razão de um dogma que ele tinha, ele rejeitou a incontestabilidade de algo que se manifestava ante os olhos dele, que decorria como implicação de uma descoberta que ele mesmo fizera, que se transformara num dogma da física. Então você veja como o próprio Einstein tinha os seus dogmas que o impediam de aceitar as implicações do que ele mesmo tinha descoberto, por razões que não eram de natureza física nem científica. Eram de natureza estética do pensamento dele. Quando aquele padre católico, eu esqueci agora aqui o nome dele, depois eu lembro,